Agora feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, essas pessoas que oraram por mim, agora quero orar por elas, Deus. Novamente eu te peço, faça do coração delas terra fértil, Deus, porque tem uma boa semente hoje para ser plantada. Quanto mais nós te conhecemos, Jesus, mais se faz possível te amar. Então eu quero pedir, Jesus, que os corações possam aqui ser terra fértil, para que o seu conhecimento que será plantado hoje possa render frutos de amor para com o Senhor e frutos de relacionamento contigo, Deus. Tudo isso eu te peço pelo seu nome, que é sobre todo nome. Amém. Traça o sinal da cruz agora sobre sua mente, para que você entenda, sua boca para que você proclame e sobre o seu coração para que você viva. Amém? Amém. Galera, então um povo novo aqui, vou me apresentar de novo. Meu nome é Matheus, tenho 23 anos, sou fisioterapeuta, faço parte junto com o Kelvin de uma grife católica chamada Roma, onde eu vou falar isso até eu morrer, que é uma das missões que Deus me confiou, assim, ó. Eu acredito que a juventude católica tem que estar posicionada em todas as esferas do mundo. A internet era do capeta, até Carlos Acutis está lá, né? A televisão era do capeta, até Monsenhor Jonas Habib está lá. Então a moda é do inimigo até a gente se levantar e fazer dela também expressão da fé. Amém ou amém? E nós cremos assim, ó, que nós vestiremos os próximos santos da Igreja Católica. E eu creio piamente, isso tem me consumido a pregar, que os próximos santos estão me ouvindo. Lá do céu eu vou ter a graça de perceber que o próximo São João Paulo II um dia me ouviu pregar. Amém? Amém. O que acontece, galera? Vou fazer uma recapitulação rapidíssima. A gente está vivendo uma série que chama As Faces. Repita comigo, As Faces. Nossa, pode ser mais forte um pouquinho. Não sei se é porque está aberto assim, parece que foi fraco. Repita comigo, As Faces. As faces. Isso, agora ficou bom. A gente está meditando sobre as facetas do caráter de Cristo. Jesus, ele se apresenta para nós de várias formas, como Pai, amigo, amor, pão da vida, cordeiro, leão, príncipe da paz, conselheiro admirável, socorro presente na hora da angústia. E hoje ele vai se apresentar para a gente como o bom pastor. Amém ou amém? Creio em Deus Pai. Amém ou amém? Amém. Então a gente está falando sobre as faces. E a gente meditou também ainda na recapitulação que quanto mais eu conheço sobre o Cristo, mais eu conheço sobre mim, não é verdade? Se Deus é Pai, logo eu sou filho. Se Ele é o bom pastor, logo sou a sua ovelha. Se Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu sou aquele que foi redimido. Se Ele é o esposo, eu sou a esposa. E na última reunião nós aprendemos que ter uma alma esposa é fazer a coisa certa pelo motivo certo. Não é vir à Santa Missa com medo de pecar e ir para o inferno, é vir por amor ao Cristo e para se encontrar com Ele na Eucaristia. O manifesto do Romanos 8 fala sobre isso. Jovens que são apaixonados por Cristo completo, cabeça e corpo. Jovens que são apaixonados pela Eucaristia. Então não dá para ter uma alma esposa, ou melhor, não dá para ser Romanos 8 se eu ainda venho na Santa Missa por medo de ir para o inferno. É sobre o amor à Eucaristia. Amor a esse Cristo que nos amou de uma maneira tão escandalosa, que teve coragem de se fragilizar e se esconder num pedacinho de pão para estar dentro da gente, para ser um só. Amém ou amém? Então na última reunião nós aprendemos que a alma esposa faz a coisa certa pelo motivo certo. Hoje nós vamos aprender um pouco do Cristo que é o bom pastor e por que nós somos suas ovelhas. Amém? Amém. Pega o seu celular aí agora, daqui a pouco vai fazer sentido. Eu queria que você anotasse uma limitação que você tem. Uma só. Sei lá, sou muito disperso. Sei lá, a minha limitação é na minha sexualidade. Sei lá, a minha limitação é que eu falo demais. Essa é a minha. A minha limitação é que eu tenho problemas porque eu sou ríspido. A minha limitação é que eu tenho falta de conhecimento. Anota rapidinho assim, ó. E levanta o celular, quem já conseguiu anotar a sua limitação. Então a galera que tem o autoconhecimento, você já sabe claramente qual é a sua limitação. Deixa levantado assim, só para ver se todo mundo anotou. Vai fazer sentido daqui a pouco. Foi todo mundo? Beleza. Agora anota na frente da sua limitação o agente limitador. Por exemplo, se eu falo demais, o meu agente limitador é a falta de temperança. Se eu sou ríspido, às vezes é a falta de caridade. Se é a minha falta na sexualidade, às vezes eu fui ferido na minha sexualidade. Coloca assim, ó. Se eu tenho medo do que Deus me pediu, meu agente é o medo.
O agente limitador é o medo. Se eu não consigo escutar a voz de Deus, meu agente limitador talvez seja o barulho que está em volta. Então coloca o que te limita e quem te limita. Às vezes o agente limitador é você. Todo mundo, levanta o celular aí, quem já conseguiu. Só para dar uma olhadinha assim. Vai fazer sentido, vai fazer sentido. Agora olha para mim e fala assim, vai fazer sentido, Mateus? Vai fazer sentido. No final tudo faz sentido, amém? Agora deixa seu celular de lado e pega a sua Bíblia. Em João, não as cartas, o Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 10. João 10. Vou te ver aqui, velho. João capítulo 10. Foi? Amém? Lá em João capítulo 10 eu pedi para abrir ou não abrir, né? Está marcado aqui, ó. Então, Lucas, João. Lá em João capítulo 10, versículo 4. Pode ir? Eu vou, hein? Depois de fazer sair todas as suas ovelhas, ele caminha na frente delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Caraca, isso é muito poderoso, velho. As ovelhas o seguem porque conhecem o cheiro? Sim ou não? As ovelhas o seguem porque conhecem a sua feição? Sim ou não? As ovelhas conhecem a sua voz. Mais pra frente fala assim, ó. Elas nunca vão seguir um estranho. Ao contrário, vão fugir dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Agora vai mais um pouquinho pra frente, lá no versículo 11. Fala assim, ó. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Muito poderoso isso, né, velho? O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Eu notei algo aqui, até queria agradecer ao Davidson, que eu tinha esquecido essa parte, e a partilha com ele. Partilha é muito rico, velho. Sentem e conversem com as pessoas. Isso Deus fala muito nas partilhas, assim, ó. E às vezes o nosso problema não é nem não escutar a voz de Deus, sabe? Às vezes o nosso problema não é nem escutar a voz de Deus. Tem falado, e a gente até tem escutado, mas a gente também tem escutado a voz do estranho. A Bíblia fala não só do verdadeiro pastor, que é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Lembra que conhecer sobre Deus também revela quem nós somos? E se Ele é o bom pastor, nós somos suas ovelhas. Então a gente conhece o verdadeiro pastor, que é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E a verdadeira ovelha é aquela que escuta a voz do pastor, não tão somente, mas aquela também que foge das vozes estranhas. Isso é muito poderoso, velho. Isso veio agora, isso não estava no planejamento, não. A Bíblia fala aqui, ó, olha que poderoso isso. Elas nunca vão seguir um estranho, ao contrário, vão fugir dele, porque elas conhecem a voz do bom pastor. Então nós aprendemos que se o verdadeiro bom pastor é o Cristo que deu a vida pelas ovelhas, a verdadeira ovelha não é só aquela que conhece a voz do pastor, mas também aquela que foge das vozes estranhas. E às vezes o nosso problema não é nem que a gente não escuta mais a voz de Deus, mas é que a gente dá lugar para qualquer conselho. A gente quer partilhar com todo mundo. A gente quer escutar todo mundo. A gente não quer procurar quem tem uma vida reta, porque às vezes Deus fala através dela. A gente procura quem está com a vida toda danada. Cristo molda e traz para perto os seus. A gente vai meditar até sobre o cajado do pastor, que serve para 3 coisas: para endireitar o caminho das ovelhas, para corrigir o caminho delas, para tocá-las para o caminho certo, contra o inimigo, para lutar mesmo, e por último para puxá-las pelos pescoços assim, quando elas estão a cair. Às vezes nosso problema como verdadeiras ovelhas, repito isso, não é que a gente não escuta mais a voz de Deus, mas é porque a gente tem barulho demais em volta. A gente escuta a voz de todo mundo. E o bom pastor tem falado, e aí a gente escuta a voz do bom pastor, escuta a voz do amigo, escuta a voz do outro irmão, e do outro, e do outro, e do outro, e falta relacionamento. Essa série inteira sobre as faces é para falar de um Deus que tudo
tudo fez para nos amar, para se relacionar conosco. No primeiro episódio eu falava de um Deus que se despiu da glória dos céus, se fez homem porque não se contentou nos olhar de cima, queria caminhar do lado, e não contente em caminhar do lado, morreu para que nós pudéssemos ser redimidos e se escondeu na aparência de pão para estar dentro. Um Deus que se relacionava olhando de cima, se relacionou caminhando do lado e hoje busca se relacionar sendo um só, estando dentro. Tudo fez, todos os episódios estão aqui para falar que Deus quer se relacionar com você e comigo. E eu quero escutar a voz de Deus, mas a Bíblia está fechada, velho. Eu aprendi uma coisa com a Renovação Carismática Católica e eu sou muito grato assim, por esse mover na igreja, apesar de não estar ligado diretamente a eles. Eu comungo dos frutos, né, que a renovação trouxe para a igreja. E eles têm uma cultura que eu acho muito bonita e eu a vivo. Porque tudo que eles vão fazer, eles querem tirar uma passagem, né? Ele reza, vamos ver o que Deus fala. Ora, porque na oração eu falo com Deus e na Bíblia Deus fala comigo. E às vezes a gente quer uma grande mística, um grande, sei lá, que Deus caia um raio, escreva no chão assim pra gente, mas minha Bíblia continua fechada. Aí eu quero que o irmão entregue uma palavra de revelação, bota a mão na minha cabeça, fala aquilo que eu tenho que ouvir, mas eu ainda estou colhendo só os frutos da relação do outro com Deus. E quando é que eu vou começar a colher os frutos da minha relação com Ele? Quando é que eu vou fazer o Mateus 6,6? Entrar no meu quarto, fechar a minha porta e viver com esse cara que quer viver comigo, velho. Eu ainda vivo dos frutos da relação do outro com Deus. Meu Instagram é inteiro de publicação da pregação dos outros, da mensagem do outro. A gente tem grupo de homilia diária. As homilias chegam até a se contradizer assim, ó, porque a gente tem 5 homilias diárias chegando pra gente. E quando é que a gente vai sentar e abrir a Bíblia e escutar Deus falar com a gente? Notem, eu não estou falando contra os grupos, eu não estou falando contra compartilhar a pregação, pelo amor de Deus, isso muito me alimenta, mas se eu viver só do fruto que é do outro, a minha relação vai continuar rasa, e eu nunca vou me relacionar diretamente com aquele que tudo fez para se relacionar, não com o outro para se relacionar comigo, mas diretamente. Obrigado. É por isso que a Bíblia fala que o véu se rasgou. No Antigo Testamento existia um véu que separava a presença de Deus das outras pessoas. Existia toda uma liturgia, um sacerdote ungido, ele ia lá com um monte de sininho na cintura assim, e ele entrava no Santo dos Santos, e ele entrava com aquele monte de sininho na cintura e uma corda amarrada na sua cintura, porque se ele não tivesse em santidade, a presença santa de Deus o fulminaria e os sininhos parariam de tocar e as pessoas o puxariam e outro sacerdote teria que ir lá fazer a liturgia. E existia um sacerdote que fazia sacrifícios e levava até Deus e ouvia de Deus para trazer para o povo. E depois que Cristo se deu por nós na cruz, olha aqui para mim, pelo amor de Deus, a palavra está aqui. Depois que Cristo morreu na cruz, o véu se rasgou para falar que agora a gente tem acesso direto a Deus. E com isso eu não estou falando contra a intercessão dos santos, não, gente, para com a mentalidade protestante. Estou falando de chegar até Deus e se relacionar com Ele, porque tudo Ele fez para se relacionar conosco. Amém? Então agora nós aprendemos sobre quem é o bom pastor, né? Que é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Abre a sua Bíblia agora no Salmo 23, que é um dos salmos mais conhecidos de todos. Acho que só perde por 91. Salmo 23. 25% das Bíblias no Brasil estão abertas nessa passagem na sua casa. Com a página... Só 25. Os 75% que faltam estão no 91. Com a página amarelada assim, quando você vira do lado está tudo novinho. Nunca foi tocado assim. Toda casa de vó tem uma Bíblia, ou no Salmo 91 ou no Salmo 23. Nós aprendemos... Esses dados foram tirados do Data Minha Cabeça. Data Confia. Salmo 23, nós aprendemos sobre o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Se aprendemos sobre o Cristo, logo aprendemos sobre nós. Fala assim, bota a mão na sua cabeça agora. Fala assim, eu vou aprender agora sobre quem eu sou. Aprendi quem é o verdadeiro pastor. Preciso ser a ovelha verdadeira. Amém. Seguinte,
Primeiro versículo, a gente tem que entender que o Antigo Testamento, ele prefigura o Novo Testamento. Então a gente foi lá no Novo Testamento e agora a gente volta para entender que ele vai apontar para o Cristo. É sempre assim. Todo o Antigo Testamento foi um mover que apontava para o Cristo que haveria de vir. E ele veio. Então agora a gente vai aprender assim, ó. Versículo 1. Javé, quase li Jesus, olha que doideira. Javé é o meu pastor, nada me falta. É o famoso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. As vó adoram recitar isso. E a gente aprendeu algo um pouco errado assim, ó, sobre esse versículo. Porque o nada foi acrescentado em algumas traduções. Mas ó, vou falar em hebraico aqui, ó. Pega que esse estudo foi profundo. Lá no versículo 1 vem falar, lá no hebraico, na primeira língua que a Bíblia foi escrita. Escrito assim, ó. Adonai roi lo exar. Adonai, Roi, significa o Senhor é meu pastor. Ló significa não e exar é faltará. Então, na primeira escrita bíblica não tinha um nada. Mateus, o que é que isso quer dizer? É que Jesus não está dizendo para nós que nada de bem material vai nos faltar. Ele está dizendo que Ele nunca vai faltar conosco. Isso é o poder da palavra. Do bom pastor que está dizendo, meu filho, não é que você não vai ter dificuldade. Não é que às vezes uma conta não vai atrasar, não é sobre isso. Você não está entendendo. A minha presença nunca faltará. O Senhor é meu pastor e Ele não faltará. O bom pastor é aquele que não falta. Minha mãe falta comigo, eu falto comigo, meus amigos faltam comigo, mas Ele não falta não, velho. E essa é a beleza de ser ovelha verdadeira, de entender quem é o bom pastor. Ele é o pastor e Ele não falta. Ele não falta. Lembra no primeiro episódio quando a gente meditou sobre a sarça ardente e a resposta é eu sou aquele que sou? Que Ele é exatamente aquilo que nós necessitamos. É esse mesmo cara que está olhando para a gente agora e falando eu não falto. Eu estou ali. Quando você chora, eu choro, eu só dou com você. Quando você se machuca, você se fere, está ferindo a mim também. Quando você não cuida de si mesmo, dói em mim também, porque eu não falto. Quando você insiste em querer ser o outro, isso me dói. Porque é como se você estivesse falando para mim que eu errei ao te criar. Isso eu acho muito poderoso, assim, ó. Quando eu insisto em querer ter o design que é do outro, eu estou desperdiçando o design que é meu. Deus sonhou conosco como pessoas únicas. E é isso sobre não faltar. Ele não poupou criatividade ao me criar. E nem a você. Porque Ele não falta. Amém ou amém? Versículo 2. Versículo 2 vem falar assim, ó. Em verdes pastagens me faz repousar. Para fontes tranquilas me conduz. Algumas Bíblias, algumas traduções vão falar. Ele me encaminha a pastos verdejantes. Quando eu estava estudando sobre isso, muito me tocou, porque muitas imagens às vezes nos confundem. E eu tinha uma imagem de um pasto verdejante como um grande jardim, à la Mariana. Eu tinha a ideia de pastos verdejantes como um grande jardim aberto, assim, com comida de sobra. E quando eu fui estudar, não é isso que é o pasto verdejante. Quando o pastor levava suas ovelhas para pastar, para comer, muitas vezes eles passavam por grandes desertos e em muitos tempos existia escassez de alimento. O pasto verdejante era um pequeno pasto em meio ao deserto. E sabe qual que é a loucura? Às vezes demorava horas para chegar nesse pasto verdejante. Às vezes anoitecia, e eu não sei se vocês sabem, as ovelhas, assim como nós, são animais extremamente medrosos. E às vezes quando anoitecia, elas tinham dificuldade de enxergar. E por que elas confiavam que o pastor não deixava nada faltar e continuava a caminhar? Porque apesar do deserto, apesar da promessa ter um processo para se cumprir, elas sempre acreditaram que o pastor as encaminharia para o pasto verdejante. Você não entendeu? Vou pregar 2 horas, não deu nenhum glória, um aleluia assim, um chures, pelo amor de Deus. Essa é a moção do pastor que nos leva a pastos verdejantes. Ainda que demore horas, ainda que demore meses, ainda que exista todo um processo para que a promessa se cumpra, eu preciso confiar,
naquele que vai me levar e não deixará nada faltar. Amém ou amém? Terceiro versículo, aliás, terceiro não, no segundo, além dos pastos verdejantes, ainda fala do me leva às águas tranquilas, às águas de descanso. Em algumas traduções ainda fala, me leva às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Refrigera. As águas tranquilas ainda diz respeito ao medo das ovelhas, porque muitas vezes elas caminhavam por horas e mais horas, e quando chegavam na fonte das águas, e agora eu sei que algumas pessoas vão se identificar, porque eu também me identifiquei com essa palavra, e eu sei que Cristo separou ela para nós hoje. Apesar de caminhar horas e horas e horas, pastos verdejantes, quando elas chegavam nas fontes das águas tranquilas, elas eram tão medrosas, e nós somos tão medrosos, que apesar da sede, às vezes o barulho das águas se agitando assustavam elas, e elas não iam beber. Às vezes a gente tem tanta sede de Deus, mas a gente é tão medroso que o mover está perto de nós e a gente não tem coragem de beber, velho. A gente se surpreende e se contenta com o irmão que sacia a sede do nosso lado, e a gente tem medo de provar da água de Deus. Tem medo de ir para um vocacional, tem medo de mergulhar na Bíblia, tem medo de Deus falar comigo, porque, nossa, se Ele falar comigo, vai que Ele me pede uma coisa que eu não posso dar. A gente está morrendo de sede, está com medo do barulho da água. Ovelhas medrosas que somos, morrendo de sede, encaminhado para as águas tranquilas que saciam a nossa sede e refrigeram a nossa alma, e por conta do barulho da água, a gente prefere não beber. E aí vem o bom pastor e faz algo que é miraculoso, assim, ó. Quando eu estava estudando isso, eu entendi que o bom pastor naquela época, a despeito do medo das ovelhas e da quantidade delas, ele levava uma por uma das medrosas, pegava água na mão e dava de beber. A despeito dos nossos medos, a despeito das nossas limitações e dos agentes limitadores, o bom pastor é aquele que olha para as nossas fragilidades, olha para as nossas inclinações com misericórdia e é capaz de levar cada uma das medrosas, independente do tempo que vai custar e do sangue que o custará, e dá água na boca e leva a nós o refrigério da alma. É muito bom ter um bom pastor, não é? É muito bom ter um bom pastor, velho. É lindo ser católico. Queria dizer uma coisa para vocês assim, ó. Quando vocês estão com sede, onde vocês buscam água? Pensa aí comigo. E um corajoso responde: bebedouro? Geladeira. Garrafinha. No Remi? No Remi. Vocês sabiam que existem água nas moléculas do ar? Por isso que quando a gente tem um ar-condicionado assim, ó, fica sempre pingando uma gotinha assim, ó. Existe uma separação ali das moléculas de água do ar. E vem esse ar refrigerado, aleluias. Existe água em todo lugar. Porque existe ar quase em todo lugar, né? Mas quando você quer beber água, você vai na geladeira, você vai no Remi, você vai na garrafinha. Sabe por que eu falo que é lindo ser católico? Porque existe um manancial de água viva que jorra do corpo de Cristo, que é a sua igreja. E eu creio piamente que o local das águas tranquilas é totus Iesus. Jesus completo. E mesmo com medo, mesmo com as nossas inclinações, mesmo com a nossa falta de intelecto, mesmo com as nossas rebeldias, existe um Deus que nos traz à igreja, pega a água na mão e nos entrega. Nós temos um bom pastor e temos um manancial de águas tranquilas para trazer o refrigério da nossa alma. Não corramos mais por medo do barulho das águas. Eu tenho um pastor, eu tenho uma liderança que eu admiro pouco, quase não gosto dele. E ele falava assim: caiu, confissão, Santa Missa, comunhão, santidade. Caiu, confissão,
Santa Missa, comunhão, santidade. Não corra do manancial de água viva que é a igreja, porque Deus deu ela para nós por misericórdia, por amor. Então caiu, não corre da água, corre para a água e mata a sua sede. Dessa água que traz refrigério e nos purifica. Amém? Amém ou amém? Meu Deus do céu. Versículo 4. Feche sua Bíblia não, irmão. Embora eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois junto de mim estás. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Meu Deus, eu preciso de um óculos. Versículo 4. Embora eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois junto a mim estás. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Em algumas traduções é o vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e seu cajado me consolam. Sua tradução é essa, Júlia? Igual a minha pastoral também? Eu gosto mais da tradução do vale da sombra da morte, que dá um negócio assim na gente, né? Então vamos brincar com a tradução do vale da sombra e da morte. Por que o salmista, e eu acredito que ele seja Davi, ele escreve o vale da sombra da morte? Porque ao voltar para casa depois, pós pastos verdejantes, pós águas tranquilas, depois da pastagem, a gente precisava voltar para o aprisco, para o local seguro. E nessa volta, muitas vezes eles passavam pelo vale de sombra e de morte. Por que é um vale de sombra? O vale, eles passavam muitas vezes em um penhasco assim, cercado por montanhas que faziam sombra. As ovelhas têm um pouco de dificuldade de enxergar, então quando anoitecia e ainda tinha um vale de sombra que fazia sombra sobre elas, elas não enxergavam nada, assim, sabe? Nada. E a morte porque era um penhasco, era um desfiladeiro, então elas podiam cair a qualquer momento. Porque pensa, um local que você não enxerga e ainda é estreito para caminhar. Precisava de muita confiança no bom pastor, sim ou não? E a Bíblia fala que ainda que elas caminhassem por um vale de sombra e de morte, elas não temeriam mal algum. Porque aquele mesmo bom pastor, lá do versículo 1, estava com eles e falava: eu não faltarei, eu vou estar ali. No vale da sombra e de morte eu também estou lá. Você não vai passar sozinho. Queria que vocês entendessem que preocupação, dificuldade, problemas é inerente ao cristianismo. Você sendo crente ou não, filho, você vai passar problema, vai passar perseguição, vai passar tribulação, vai tribulado, vai dar ruim. A grande diferença é que nós temos um bom pastor que na dificuldade, na tempestade, na tribulação, no vale de sombra e de morte, não está só olhando com desejo e sofrendo por nós, ele está lá conosco. Se a gente pensa em vários heróis da fé, em várias narrações, trechos bíblicos, a gente lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego lá na fornalha. Jesus não estava de fora, Deus não estava de fora apagando fogo, não, ele estava dentro. No seu problema, Jesus vai estar dentro com você. Amém ou amém? Deus não é alheio às nossas dores, ele não é neutro, ele sofre, enfrenta elas junto com a gente, porque ele é o bom pastor. E no vale de sombra e de morte, aqui eu recordo agora as 3 funções do cajado do pastor. E agora eu falo para todas as pessoas que têm chamado pastoral, chamada liderança. A gente tem que ter consciência do que é carregar um cajado nas mãos e para que ele serve e quando usar cada uma das funções. Amém ou amém? Então você que sente chamada liderança, redobra a atenção agora. E você que não tem, deixa Deus falar no seu ouvido que todo mundo é chamado a liderança, nem que seja da sua própria vida. Amém? Essa eu aprendi com o Balconista 5.0. O que acontece, ó? 3 funções do cajado. A primeira, endireitar o caminho das ovelhas. Se o caminho era estreito e elas não enxergavam, quando elas iam debandando, ele ia cutucando elas para o lado. Então ele dava uns cutuques, ele dava umas exortações: endireita seu caminho, isso está errado, vai cair. Sabe um grande erro de nós que somos lideranças?
Um servo, antes de cair, ele dá sinais. Ele dá indícios que vai cair. Ele não sai da igreja da noite para o dia. Ele não sai de um grupo da noite para o dia. Tem 1 ano que ele está morrendo. E aí às vezes a gente o poupa da vara. A gente o poupa do endireitamento do caminho, porque o cajado também serve para isso. Mais para frente a gente vai falar do cajado do resgate. Mas antes do cajado do resgate, é bom o cajado da exortação para que não caia. Se a gente consegue perceber que um servo vai cair antes que ele caia, é melhor uma exortação, ainda que ela doa, do que um cajado de resgate. Porque o mundo fere muito mais do que um cajado que só endireita os caminhos. Fere muito mais. E quem já saiu pro mundão sabe. Eu sei do que eu tô falando. Não tô falando de ninguém não, tô falando de mim. Eu precisei ser resgatado muitas vezes. E como eu voltei ferido. Quantas vezes o bom pastor me encontrou podre. Nesses últimos dias eu tenho orado para que ele quebre as minhas patas, para que eu não vá embora mais. Essa tem sido a minha oração. Jesus, me quebra as patas. Eu estou cansado de ser uma das 99 que se perdeu. Me quebra, Deus. Me quebra, me moe, mas me deixa aqui. Ainda que eu me sinta abandonado, porque eu sei que o Senhor abandona as 99 para ir buscar aquela que se perdeu. Eu prefiro o sentimento do abandono por imaturidade. Porque quem é uma das 99 madura sabe que não é abandono. Quem é uma das 99 é madura, e lembra no capítulo passado, no episódio passado, que nós falávamos que Deus espera uma noiva madura, Ele não casa com menina e menino não se casa. Deus espera que as 99 sejam maduras ao ponto de festejar quando aquela que se perdeu voltar para casa. E não olhe para ela e fala: "Ah lá, fujona. Ah lá, rebelde. Ah lá quem está voltando de novo. Ah lá quem caiu no mesmo pecado." Não. A Bíblia fala que há mais festa no céu por um só pecador que volta. Mas falo de novo, com uma palavra de exortação para a minha vida e para a vida de todo mundo que é líder. Uma pessoa ela não sai da igreja da noite pro dia, velho. Então, usa a função do seu cajado primária, que é endireitar os caminhos. Porque quando ela cai do penhasco, ela se fere demais. Que a gente possa orar hoje para que Jesus quebre as nossas patas e nos carregue no colo. Porque o colo do bom pastor ele é muito mais amoroso. E uma pata sara muito mais rápido do que cair de um penhasco. Amém ou amém? Segunda função do cajado: lutar contra os inimigos. E novamente direciono de forma redobrada para as lideranças. E quem participou da conferência de líderes, eu sei que Jesus já suscitou lideranças no meio de nós, ainda que elas estejam adormecidas e medrosas, como ovelhas que são. Lutar contra os inimigos. Muitas vezes se levanta a gente contra os nossos liderados, véio. Não só contra a nossa vida, mas contra as pessoas que a gente cuida. Quantas vezes falam mal do Romanos 8, velho? Pô, enche o saco. Então a gente precisa ter um cajado que está pronto para defender não só o nosso aprisco, enquanto Romanos 8, mas a grande fazenda que é a Igreja Católica. Quantas são as vozes que se levantam contra a igreja? Sem nem conhecer, velho. Sem nem conhecer. E note que um cajado, para ser usado como arma, ele tem que ter estratégia, né? Porque senão você só perde a batalha. Então eu não estou falando de ficar batendo boca na esquina, não. Estou falando de uma vida reta que atende aos conselhos da igreja, que só quer que nós amemos o Cristo. Quer ver uma defesa da igreja? Uma vez eu estava no meu horário de almoço, lendo a Bíblia. E aí, velho, uma mulher de uma outra religião, ela era testemunha de Jeová, chegou em mim, bateu no meu ombro e falou assim: "Mateus, você é católico?" Eu falei assim: "Sou." "Mas você lê a Bíblia?" Aí eu ri, não entendi muito. Eu entendi, né? Eu entendi, mas eu não quis entender. Fiz a Kátia. Tá ligado fazer a Kátia? Fiz a Kátia. Não te entendi, não dedico o que você tá falando.
Isso não é porque eu tenho uma sobrinha, salvo engano, tem uma sobrinha que ela é católica e não lê Bíblia. Eu não tenho costume de ver católico com Bíblia. Normalmente eu vejo a gente enquanto testemunho de Jeová e os nossos irmãos protestantes. Eu não vejo católico com Bíblia. Aí eu olhei para ela e falei, moça, na Santa Missa a gente tem no mínimo 3 leituras bíblicas. Então o católico que não lê Bíblia, eu duvido da fé dele. A fé é um dos pilares, a Bíblia, a Sagrada Escritura são um dos pilares da nossa fé. Ela, entendi agora. E aí eu voltei a ler a Bíblia. Então naquele dia ela entendeu que um católico, não é que ele lê Bíblia, ele lê muita Bíblia. Sacou? Usei o cajado para lutar contra uma opinião torta sobre a igreja com estratégia, sim ou não? Com mansidão, sim ou não? É uma vida reta. Às vezes tudo que a Bíblia que o irmão vai ler, eu gosto muito dessa frase, é a sua vida, velho. É a sua vida. Amém? Terceira função do cajado e última, eu estou finalizando. Resgate. Quando as ovelhas elas estavam no vale de sombra e morte, elas caíam do desfiladeiro, o cajado do bom pastor, ele não é um porrete, ele não é reto para bater. Na ponta ele tem uma envergadura para puxar as ovelhas para perto. Eu gosto de dizer que a gente fala, nossa, hoje a pregação foi só cajadada, né? Como se o pastor usasse o cajado para ferir as ovelhas. Mas ele usa para puxar para perto. A gente está vivendo um tempo na Igreja Católica que é a Quaresma. Amém ou amém? E na Quaresma a gente é chamado a voltar para casa, para voltar para o aprisco, para ficar pertinho do pastor. É tempo de oração, jejum e esmola. Oração para melhorar minha relação com Deus. Jejum para melhorar minha relação com as minhas inclinações, melhorar minha relação comigo mesmo. Esmola para melhorar minha relação com o próximo. É tempo que o bom pastor está fazendo assim na gente, ó, com o cajado e puxando a gente para pertinho dele. Porque Deus cansou de ter a gente perto, Ele quer a gente dentro. Quaresma é tempo de resgate, é tempo de relacionamento. Se há um tempo propício para ser resgatado, se há um tempo propício para se aproximar do Cristo, se há um tempo propício para aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, esse tempo chama Quaresma. Um tempo de mais silêncio e ouvir mais o que eu vou falar agora, que é a canção do bom pastor. O vale de sombra e de morte, ele é escuro e as ovelhas mal enxergam. E aí tem uma sacada que não está na Bíblia, velho. Eu tive que sentar a bunda na cadeira para estudar e ouvir de quem sabia mais para me ensinar. As ovelhas conhecem o que do bom pastor? O cheiro, sim ou não? A afeição? Elas conhecem o que elas conhecem? Isso, velho. O bom pastor, na maioria do tempo, ou ele tocava um instrumento para suas ovelhas, ou ele cantava. E por isso João, no capítulo 10, vai dizer que as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. É por isso que Davi, lá atrás, ele caminhava com uma harpa, porque ele era pastor de ovelhas. E é por isso que ele é um salmista tão bom. Que ele era bom de voz, filho. Ele era cantorzão demais da conta. O bom pastor, ele cantava para as suas ovelhas. Isso é muito belo. Jesus nos seduz. Deus, obrigado porque o Senhor me seduziu. A canção do bom pastor, ela é doce aos nossos ouvidos. Ela acalma o nosso coração. Coração de ovelhas medrosas. Coração de ovelhas ansiosas. Eu não sei o que é que a música tem, velho. Eu não sei. Eu sei que existe terapia através de música. Existe, Matheus? Musicoterapia. Eu não sei o que a música faz com nossa psique, velho. Mas eu sei que ela move algo dentro do nosso entendimento, dentro da nossa alma. E eu acredito também por isso que Deus se mostra nessa faceta do bom pastor. Que a música mexe com a gente, velho. Daqui a pouco a gente vai rezar. E eu queria que você deixasse a música do bom pastor cantar não só nos seus ouvidos físicos, mas no seu ouvido espiritual. Porque as ovelhas, tudo que elas tinham para ser guiadas num vale de sombra e de morte, e talvez você hoje esteja num vale de sombra e de morte,
tudo que elas precisavam para acalmar o coração e continuar caminhando até o aprisco, que era o local seguro, era ouvir a canção do bom pastor. Canção que às vezes canta: sou jovem, posso vencer o mal. É isso, velho. Um bom pastor que cantava para suas ovelhas, para que elas pudessem seguir a sua voz e voltar para o local seguro, que era o aprisco. Amém ou amém? Aprendeu quem é a ovelha verdadeira? Aprendeu sobre o bom pastor? Vou finalizar agora com uma colocação do Santo Padre o Papa, porque para ser católico a gente precisa ter 3 devoções brancas: devoção à Santa Eucaristia, devoção à Santa Virgem Maria e devoção a Santo Padre o Papa. A gente precisa amá-lo. Isso é dogma. E dogma é uma verdade inegociável. Então, se você é católico e você não ama o Papa, desculpa te falar, mas eu acho que você está sendo católico muito errado. Eu acho não, eu tenho certeza. Amém ou amém? O Papa fez uma colocação muito bela, muito positiva. E ele falava que... Tem um versículo da Bíblia que Jesus fala que ele nos envia como ovelhas no meio de lobos. Quem já conhece essa passagem aqui? Deus nos envia como ovelhas no meio de lobos. E parece um abandono. Só me envia como alguém indefeso, como alguém que não tem como lutar contra lobos que têm garra, são ferozes e andam em matilhas. Até às vezes que nós nos sentimos abandonados, entre 10.000 aspas, por Jesus, isso é zelo. Repita comigo assim: as portas fechadas também são zelo de Deus. Ser enviado como ovelha, como alguém indefeso em meio de lobos, não é abandono, é zelo. Sabe por quê? Porque a ovelha não precisa lutar. Sabe quem luta por elas? O bom pastor. Só se fazendo ovelha eu sou defendido pelo bom pastor. Se eu sou forte, sou soberbo, dou conta sozinho, eu não preciso de um bom pastor. Eu não preciso. Eu não preciso de quem me pastoreia, me exorta, eu não preciso de quem canta para mim, eu não preciso de quem me resgata, eu não preciso de quem luta contra os meus inimigos para mim, porque eu sou forte, sou suficiente. Então eu não preciso de um bom pastor. E é um zelo de Deus nos enviar como dependentes dele, porque ele é exatamente tudo que nós necessitamos. Existe no nosso coração um vazio do tamanho de Deus e só ele há de preencher. E é por isso que nós somos ovelha em meio a lobos. Porque, velho, a gente só vai precisar estar lá, a gente não vai precisar nem lutar. A gente só precisa sair, porque o alimento ele provê, o caminho ele provê, a água de refrigério ele provê, a canção de guia ele provê, a presença não nos falta, a defesa não nos falta. A gente não precisa nem ficar se defendendo, sabe? Porque quem nos justifica é nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. Poderoso isso, sim ou não? O Papa é muito sábio, né, velho? Muito sábio. Características de ovelhas em meio de lobos: humildade, dependência e confiança. E confiança. As ovelhas confiam que serão protegidas. As ovelhas não estão nem aí em debandar, em correr para longe do bom pastor para se salvar. Elas ficam paradas todas juntinhas quando os lobos vêm, porque existe um bom pastor que defende. Elas confiam. Confia. Não é pela força do seu braço, é do bom pastor. Dependência. A gente está pronto para receber aquilo que a gente está disposto a liberar. Deus não tem nada meu, é seu. Os meus dons é o Senhor que deu, é seu, não é para mim, é para o outro. Eu dependo de ti, Deus. Não vou devolver meu dízimo não, porque vai faltar. Não vou ofertar na casa de Deus não, porque vai faltar. Não vou ser generoso com o irmão que passou do meu lado. Não sei você, meu irmão, mas eu, como ovelha verdadeira que sou, e humildade, Santa Teresinha fala que humildade é a verdade. Então me reconhecer como ovelha verdadeira não é soberba, é saber o que Deus me fez e me faz. Como ovelha verdadeira que sou, eu dependo do Cristo. Então não preciso ter medo de liberar. Amém? Fica de pé para a gente finalizar. Lá em Lucas 15, que é a mesma parábola do filho pródigo, fala de uma ovelha que se perdeu.
Eu não sei quem você é hoje, velho. E nem tô aqui como irmão da revelação para ficar falando quem que você é. Lembra da sua limitação? Pega a sua limitação agora. Pega seu celular. Eu falei que ia fazer sentido no final, não falei? Pega seu celular. Eu não vou ler, eu não vou te expor, eu não quero que você fale sua limitação, nem seu agente limitador. Quem precisa saber disso é você. Eu tenho uma certeza, que eu também sei da minha limitação e sei quem é meu agente limitador. Quem te limitou não foi Jesus. Quem escreveu Jesus como agente limitador, levanta o celular, por favor. Ninguém escreveu Jesus como agente limitador? Então, para finalizar, eu queria te dar essa palavra. Eu quero que você nunca mais esqueça ela. Olha aqui para mim, ó. Presta atenção aqui. Se a sua dificuldade, se o seu agente limitador não foi Deus que te deu, por que você está respeitando isso? Se é um medo, o seu agente limitador, se você anda se aconselhando com medo, se não é Deus, por que você está respeitando isso? Se a Bíblia fala que em Cristo nós somos mais que vencedores, que em Cristo nós fazemos coisas maiores do que Ele fez. Mateus, eu tenho medo de orar por cura. Por quê? Porque eu tenho medo. Foi Jesus que falou para você não orar por cura? Não? Então por que você está se limitando? Existem limitadores que a gente respeita mais do que uma palavra de Deus. Deus entregou uma promessa, Deus entregou um cajado, Deus entregou uma liderança, Deus deu uma palavra de exortação, e a gente é corajoso bastante para não respeitar o que Deus deu e o que Ele falou. Mas a gente respeita pianinho nossos agentes limitadores. Meu agente é o medo, eu não consigo romper com medo. Meu agente é a falta de temperança, eu não consigo ser temperante. Meu agente é a grosseria, eu não consigo deixar de ser grosseiro. Véi, até quando a gente vai respeitar as nossas limitações, mais do que uma promessa que vem de Deus. Sejam ousados. Sejam ousados. E quem diz é o bom pastor, não sou eu não. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Seja ousado para correr atrás até que a promessa aconteça. Até que a promessa aconteça. Amém? Então, se seu agente limitador não é Jesus, seja rebelde. Seja rebelde contra você mesmo. E seja muito obediente ao que o bom pastor falou. Amém ou amém? Vamos rezar? Quero chapar o coco agora, velho. Quero escutar a canção do bom pastor agora nos meus ouvidos. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Como ovelhas cegas, que não têm o dom da visão, que não é pelo tato, que não é pelo olfato, que não é pelo paladar. Mas hoje eu queria que você passasse um momento de oração por inteiro, assim, ó, de olhos fechados, para escutar a canção do bom pastor. Para escutar a canção do bom pastor. Como ovelhas obedientes, às vezes medrosas, que não conhecem a afeição, que não conhecem pelo cheiro, mas conhecem pela voz.